Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade chamada aliança. Quando falamos em reencarnação, às vezes as pessoas perguntam: Mas por que será que temos que voltar em corpos de bebês, reaprender a andar, falar, comer, tudo que faz parte da primeira infância? Isso não é um desperdício de tempo? Por que temos que passar por tudo isso de novo? A reencarnação não deveria servir para evoluirmos? Mas então precisamos realmente voltar a passar por tudo aquilo que já vivenciamos e conquistamos? Bem, quando estamos no plano espiritual, vemos esta vida como um estágio de aprendizado e transformação. É que o nosso ponto de vista muda radicalmente quando estamos do outro lado da vida. Mas vamos refletir juntos na utilidade da infância em nosso processo reencarnatório. Bem-vindos ao programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, promovido pela Aliança Espírita Evangélica. A aliança é um ideal de fraternização vivenciado por meio de programas de estudo, trabalho e reforma íntima, adotados por mais de 300 centros espíritas em diversos países. Meu nome é Eduardo Miyashiro e este é o canal Aliança. Antes de tudo, vale a pena relembrar que, segundo a doutrina espírita, o esquecimento das vidas passadas tem por finalidade oferecer condições mais justas para a retomada do processo de evolução através de uma nova vida. A lembrança dos erros cometidos poderia nos desencorajar a tentar novas experiências, enquanto o conhecimento das conquistas espirituais poderia talvez alimentar o orgulho ou criar expectativas indevidas. Também levaria à lembrança das relações humanas anteriores, tanto as favoráveis como as prejudiciais, o que teria grande chance de coibir nossas decisões. Sem a lembrança de quem foram as pessoas em nossas vidas anteriores, temos mais mérito ao realizarmos novas escolhas com base apenas na intuição, nos instintos e nos valores morais já consolidados. Bem, feita essa consideração, devemos ter em mente que cada um escolhe o gênero de provas que vai enfrentar. Isso não abrange todas as minúcias e detalhes de uma nova vida, mas indica as áreas do desenvolvimento humano em que precisamos melhorar. Quando nós renascemos, a nossa natureza se manifesta por tendências, e as provas que enfrentamos indicam quais delas nós devemos corrigir. Já pensou se, ao invés de apenas lamentarmos as dificuldades da vida, enxergássemos nelas uma oportunidade de evolução? Vejam, é assim que um orgulhoso é abatido em seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna, ou seja, de submissão e necessidade de obediência. Os avarentos passam pela experiência da penúria e da miséria para que possam aprender a utilizar os seus bens com generosidade. Aqueles que foram cruéis e maldosos necessariamente sofrerão crueldades. E os tiranos terão sua liberdade restringida, os maus filhos sofrerão a ingratidão dos próprios filhos, os preguiçosos se verão forçados a trabalhos árduos, assim por diante. Mas vejamos a relação com os pais, né? Para possibilitar a correção das tendências que devem ser modificadas, o reforço para aquelas que devem ser estimuladas e a introdução de valores morais melhores através da educação familiar, é que os pais ou seus equivalentes têm um papel fundamental para o aperfeiçoamento de todo o espírito que reencarna. Com a necessidade de adaptação ao novo corpo, o espírito está dedicado a esse processo e todo o acervo de experiências intelectuais e morais conquistadas pelo espírito em encarnações passadas, permanece em latência por alguns anos. E é assim que a dedicação dos pais encontra um campo livre para moldar o caráter do reencarnante,
influenciando para melhorá-lo através da educação. Vejam, o ser humano exige muito mais tempo de formação e convívio familiar do que qualquer espécie animal. Nos animais, a duração da fase infantil, de dependência dos adultos, é muito mais curta, pois o instinto guia os seres com segurança. Além disso, algo que existe também nos animais superiores, porém em caráter embrionário, é a vida emocional, que no homem é muito mais complexa. E uma das emoções mais fortes é a dedicação dos pais aos filhos. A condição de seres indefesos desperta uma ternura e uma atenção que leva os pais a se doarem em favor dos filhos, mesmo nos casos em que, em encarnações anteriores, foram inimigos. Veja, a sabedoria das leis divinas leva a estas situações com a finalidade de reparação de débitos, através da reconstrução de vidas desfeitas e do processo de reconciliação espiritual. E nos casos em que não existe animosidade de vidas passadas, as diferenças de manifestações da personalidade em uma mesma família levam ao aprendizado pela convivência e ao respeito às diferenças individuais. Assim, é na família que se iniciam os exercícios de vida que levam à consolidação do sentimento de fraternidade que devemos cultivar em relação a todas as criaturas. A cada nova vida, temos experiências diferentes, tanto materiais quanto intelectuais e morais. E é assim que conquistamos, pouco a pouco, a experiência e maturidade necessárias para enfrentar situações cada vez mais complexas e vamos subindo na escala evolutiva. Passar novamente pelas fases infantis possibilita a melhoria do controle do espírito sobre a matéria, pois o corpo físico impõe limitações, ensinando o espírito a adaptar as suas potencialidades à realidade material. Mas também possibilita a introdução de influências benéficas através da educação familiar, a percepção do amor e atenção dos pais e a expressão da gratidão filial. É óbvio que em muitas famílias há pais que não cumprem os seus deveres e prejudicam esse processo. Porém, na justiça divina não há nada de errado. Não é dada a ninguém uma prova que não tenha condições de superar. E muitas vezes as limitações e sofrimentos vividos em uma vida são a própria expressão da justiça através da lei de ação e reação no mundo moral, que visa a educação dos valores espirituais para a eternidade. Como nós vimos, pais que foram irresponsáveis na educação dos filhos terão que viver esse desafio em condições mais difíceis, com filhos muito mais problemáticos para serem educados, ou então encarnando como filhos que também não contam com pais equilibrados para orientá-los. Enfim, por mais árduos que sejam os desafios da vida, tudo visa o nosso aperfeiçoamento contínuo. Concluindo, a sabedoria divina concede a todos nós o processo reencarnatório como forma de evoluirmos, reconhecendo os erros, vivendo provas, recebendo toda a ajuda e influência de que necessitamos. O processo de reviver uma nova infância a cada encarnação é uma necessidade para que, tendo que desenvolver de novo as capacidades de um novo corpo, estejamos em uma condição mais sensível para recebermos as influências da educação familiar necessárias para corrigir nossas tendências inferiores e melhorar nossas qualidades conquistadas em vidas anteriores. Mesmo nas situações mais difíceis, saibamos reconhecer nas diversas fases da infância as condições para nos readaptarmos à nova vida, recebermos as influências necessárias ao nosso progresso e nos transformarmos a cada encarnação em agentes úteis para o progresso universal. Para aqueles que desejem se aprofundar nesse assunto, recomendamos a leitura do capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo se intitula Retorno à Vida Corporal, e em especial as questões 379 a 385, que explicam a necessidade e importância da infância, e as questões 392 a 399, sobre o esquecimento do passado, apresentam o assunto com clareza e profundidade. E antes de encerrarmos, convidamos a todos à reflexão. Estamos reconhecendo em nossa infância as situações vividas como oportunidades para aprimoramento através da educação familiar? E mais, e quando recebemos a tarefa de contribuir para a formação espiritual
de nossos filhos ou de outras crianças, estamos valorizando este presente que Deus nos oferece? Esse foi o programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, produzido pela Aliança Espírita Evangélica. Caso tenha apreciado, clique no sinal de aprovação. Havendo interesse, inscreva-se no canal para ser avisado sobre novas transmissões. E se acha que este conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. Agradecemos imensamente sua consideração, pois o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande